Olá, Bem-vinda. vocês estão escutando direitinho? Direitinho. Eu vim para Bem-vinda. expor um pouquinho a minha história para ver se reverbera em mais gente, né? Isso mesmo. Conta um pouquinho pra gente a tua história aí. Tá, eu anotei umas coisinhas aqui para eu não me perder, porque hoje mais cedo eu já estava conversando com a Cássia, eu fiquei um pouquinho assim ansiosa e tal. O meu nome é Nara, eu faço medicina na Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Eu tenho 23 anos. E um resuminho rápido assim da minha história, de onde eu acho que começou todo A essa fase busca. da minha vida. Isso. No ano passado, em junho, eu fui numa psiquiatra natural e ela me diagnosticou com depressão e começou a me tratar de uma forma natural. E eu fui numa ginecologista natural também e conheci o Sagrado Feminino. E comecei a entrar nesse mundo do sagrado feminino e me apaixonei muito. Então, depois disso, sim, eu acho que minha vida mudou bastante. E o meu diagnóstico pela psiquiatra natural foi bem importante como depressão, porque eu comecei a, assim, tratar de verdade. Porque acho que eu já sabia que eu tinha essas questões desde antes. No ano anterior, ainda em 2019, eu tinha ido num outro psiquiatra, um psiquiatra tradicional, e ele já tinha falado para mim que eu tinha ansiedade generalizada e assim, eu já sabia, né, que eu tinha as questões, que eu tinha questões para resolver, mas assim, eu acho que eu não esperava que fosse tanto, eu não entendia também. E, e daí nesse tempo do psiquiatra tradicional para psiquiatra natural, foi um momento ali que eu senti um pouco estagnada, sabe? E, na Uhum. verdade, não foi só estagnada, eu sinto que eu fui cavando mais fundo, sabe? Então, assim, fui chegando mais perto do fundo do poço, assim. Não Nossa. que fui piorando, porque tudo foi importante para onde eu tô aqui agora, né? Mas fui cavando mais fundo mesmo. E daí, em junho do ano passado, eu estava numa situação assim que eu falei, nossa, não dá mais, estou sofrendo muito e também pandemia, né? Então acho que todo Ajuda. mundo sentiu esse baque, né? E para mim foi muito assim, eu fui obrigada a ficar sozinha e enfrentar as minhas questões, sabe? Eu fui obrigada a, nossa, agora eu vou ter que lidar com a minha ansiedade porque tá me atrapalhando assim, não que não me atrapalhasse antes, mas eu já não estava conseguindo fazer as coisas porque a gente tinha compromissos e ocupações antes e com a pandemia não ficou mais nada, né? A nossa cabeça ficou livre para pensar o que quisesse. Aí foi bem complicado assim no começo e daí em novembro eu conheci os Yoni Eggs, né? Daí já deu bastante diferença também. Acho que de resuminho da minha história, tem mais alguma coisa que você acha que pode ser legal? Acho que é por aí, né? Essa trajetória da medicina tradicional, né? Uhum, E a vinda para psiquiatria natural, que eu achei super uhum, bonito. Ginecologia natural, porque também tinha a questão do ovário policístico, sim. né? Que apareceu junto. Eu fui lá pelos 14 anos, eu acho. Eu já tinha muitas questões com TPM. Nossa, a minha TPM era horrível. Ela ainda é complicada, mas ela era horrível. Horrível em Eu, que sentido, assim? no sentido de que eu fico muito insegura. Cheguei nessa conclusão esses dias, que quando eu entro na TPM, é como se fosse assim, todas as inseguranças que eu tinha, isso que você falou para mim hoje também, que as inseguranças que a gente tem, elas ficam mais à tona, né? E eu me sentia assim desamparada, ficava carente e daí já ia atrás de macho também, né? É um processo que a gente precisa ir entendendo, né? Também cada uma com si, porque eu imagino que a questão de Carência, né? sexual e isso, de carência, nossa, é uma das maiores questões, né?
A E eu gente vou. muitas vezes busca afeto fora, né? E a gente acaba se sentindo mais vazia, mais ausente, né? Porque a gente anseia por conexão profunda e a falta que a gente sente é profundidade com a gente mesma, no fundo, Uhum. né? E é exatamente isso que a pandemia trouxe para mim. Eu estava totalmente desconectada de mim mesma, estava assim, procurando fora o que eu não achava dentro, e eu não queria olhar também, porque era difícil, né? Era sofrido. Aí a pandemia me obrigou a não, você vai ficar sozinha, você vai ver tudo que a sua cabeça está pensando. E daí eu precisei enfrentar, né? Essas coisas. Uhum. E como é que tu conheceu as Yoni Eggs, assim? Como é que foi esse processo? O que que tu sentiu quando conheceu as Yoni Eggs? Porque também, se tu pensar, pode parecer meio loucura, né? É, eu Eu acho bem engraçada a minha história, assim, de espiritualidade. Uhum. Eu não acreditava, eu era totalmente cética, não acreditava em Deus, não acreditava em espíritos, não acreditava em energias. Isso eu tinha lá por uns 12 anos. Uhum. E a minha família não é uma família muito religiosa mesmo. A minha mãe não acredita também. Então, eu acho que eu precisei ir atrás para procurar alguma coisa. E aos poucos fui assim me ensinando a minha espiritualidade, sabe? Eu fui descobrindo a minha espiritualidade, porque eu não consigo me identificar com alguma coisa, alguma religião ou alguma filosofia em específico. A minha crença é uma mescla de muitas Muitas coisas. coisas. E quando eu conheci os Yoni Eggs, eu já tinha conhecido o Sagrado Feminino. Eu conheci o Sagrado Feminino, as minhas amigas, que tem algumas aqui na live, elas sabem que Queridas, eu agora só falo de Sagrado Feminino, porque depois que eu fui na ginecologista natural e na psiquiatra natural, e assim, eu percebi que o caminho que ia ser mais prazeroso, que ia ser até mais eficiente, eu acho, de eu conseguir resolver os meus problemas, era eu me conectando com o meu feminino mesmo. E por conectar com o feminino, conectar com o meu ciclo menstrual, basicamente. E, e acho que foi nesse caminho que eu encontrei os Yoni Eggs, sabe? nessa E eu energia. isso, nessa energia. Então, quando eu fiquei sabendo, eu pensei, nossa, que negócio estranho, né? Não foi de primeira, não. Acho que você deu acho que foi no seu segundo iniciação, né? Que eu entrei, porque na primeira eu olhei e falei assim, ah, legal, mas acho que ainda não é pra mim. Aí na segunda eu falei assim, por que não? Sabe? É uma coisa que. E E como eu é que acho que tem ficou um na tua cabeça, assim, entre uma e outra? Porque fica, né? É muito fica. engraçado. Ione Eggs, tu ouve Uhum, a palavra Ione Eggs, tá? As palavras, né? Aí tu fica uhum, na cabeça e tu não consegue esquecer. Eu não consegui esquecer. Eu, Cássia, eu tive que ir uhum, atrás porque eu não conseguia parar de pensar. Isso aconteceu uhum. contigo alguma coisa nesse sentido, assim? Aconteceu bastante e eu tava assim, eu tava procurando já antes alguma coisa de conexão com o meu canal vaginal mesmo. Alguma coisa de pompoarismo, sabe? Alguma coisa Uhum. assim. Aí o Ione Egg eu falei, meu, é perfeito. É Aqui, perfeito. ó. E a minha tá aqui também. Ai, que linda essa ametista. Linda, né? Maravilhosa, Tem adoro. um nome. Ai, que legal. Veio um nome assim pra mim e ela é a Laia. Que legal isso. Mas assim, não. Foi o nome que veio, né? Sinto que Deixa é o vir. nome que ela quis. Sinto que é o nome que Ela ela quis. conversa. É. E então, assim, quando eu conheci ela, eu acho que foi. E é aquela história, né? De que é intuitivo, é leve. Então, para mim, foi Isso. bem leve. E eu tinha condição financeira, então foi bem fácil para mim também, sabe? Fluiu. E fluiu, foi bem de boa mesmo. E então, acho que foi assim que eu conheci os Johnny Eggs Entendi. mesmo, que eu entrei em contato. E quando tu trouxe essa questão, né, do sagrado feminino, que as amigas e tudo mais que estão assistindo, o que que eu acho importante de trazer, né? Muitas vezes, tem algumas questões que permeiam o sagrado feminino que muitas mulheres, às vezes, têm resistências, né? Algumas mulheres fazem uma Hum, oposição sagrado feminino versus feminismo, certo? hum, hum, E muitas vezes
vem uma questão de perspectiva, certo? Porque as duas coisas buscam o empoderamento feminino, a libertação do feminino das amarras do mundo patriarcal e masculino. Só que com olhares diferentes, certo? Eu vejo muito o feminismo como uma parte mundo externo, né, em que a gente vai para o mundo, quer voto, quer direitos, quer salários iguais, enfim, todas essas conquistas feministas que são super, ultra, mega importantes. Mas tem todo um mundo interno que, se a gente fica só no feminismo, não preenche. Né? Eu vim do feminismo e eu cheguei num ponto de pós-feminismo muito, muito profundo. Eu me deprimi de entender por que é assim, sabe? Por que eu me sinto assim? Profundamente, né, com as questões. Ressenti com a cultura, ressenti com a minha criação, ressenti com a forma como as mulheres são vistas e são tratadas. E aí eu falei, ok, eu preciso curar, né, limpar, ressignificar o meu mundo interno. E aí vem o sagrado feminino nesse olhar muito amoroso, muito de compaixão, muito de limpeza, de fluidez, que muitas vezes o feminismo não pode, porque ele tem que ir para o embate, né? E são coisas que não são opostas. Ao meu ver, são mundo interno e complementares, sabe? Não sei se você... Eu já tinha visto sobre isso no canal da Júlia Otero, no YouTube, numa aula dela lá, e ela falando que para a mulher conseguir se fazer ser ouvida, ela às vezes precisa se utilizar de ferramentas masculinas, né? Perfeito. Então, energia masculina, né? Força, embate. Isso. E eu sinto isso mesmo que você falou, exatamente, que o feminismo, ele se utiliza da energia masculina para conseguir as coisas, né? E o sagrado feminino é uma questão da mulher com ela mesma, né, também. Exato. Mais do que a mulher... É verdade. E aí, então, também tem isso, né? Masculino não quer dizer homens, né? E feminino não quer dizer mulheres, são energias. Então, a gente não tá falando de pessoas nem de gênero, a gente tá falando de um outro olhar, né? Então, muitas vezes as pessoas acham que quando a gente fala assim, o resgate do feminino, é como se a gente estivesse fazendo coisas assim, que mulher tem que abrir mão do trabalho. Não, não é isso, né? A mulher, muito pelo contrário, ela tem que ter a própria independência, o próprio empoderamento, mas não é só no mundo de fora, é dentro de si mesma, porque dentro de si mesmas, de nós mesmos, nós ainda estamos num processo de resgatar as partes quebradas, que a cultura, a criação, né, que nos trouxe a sensação de insuficiência crônica, né, faz com a gente. Então, por mais que no mundo externo todo mundo diz, cara, tu é foda, tu é linda, a gente não acredita. A gente, aquela impostora sempre ali, aquela vozinha sempre ali te dizendo e tudo mais. E isso é quase é uma epidemia do feminino, né? Nossa. É mesmo. Eu sinto muito isso. E você me disse, eu tô certa. Eu costumo dizer que são duas polaridades, né? Isso. Que a gente chama de feminino e masculino porque a gente se utiliza dessa nomenclatura, talvez. Mas tem outros também, como Yin e Yang, Shiva pode ser melhor. Sol e Lua, né? Lunar, solar. Serve para muitas coisas, né? Essa polaridade de energia, né? Racional e cérebro e coração, racional e irracional, né? Isso, Perfeito, perfeito. E aí nessa fluidez, nessa energia, o que tu acha, assim, que foi o mais difícil em iniciar com as Ionienses? Teve alguma questão, algum obstáculo, enfim? Eu não, quando eu vi você ia me perguntar essa pergunta, eu pensei assim, nossa, parece que foi tão natural, foi tão de boa, parece que eu não sofri mesmo. Mas aí eu fui resgatando e eu lembrei de algumas questões e é legal até porque são coisas que eu não tinha, que se eu falasse assim, o que eu falaria para a Nara quando ela começou? Eu não sei nem se dava, porque eu só consigo perceber isso agora por causa de tudo isso que eu passei, sabe? Então, o que eu percebi no começo? Eu ficava insegura, do tipo assim, eu vejo os relatos das mulheres com Ioni Eggs
eu via você falando e eu falava, nossa, parece um negócio tão magnífico, parece um negócio tão. Elas falam de uma forma que, assim, meu, deve ser perfeito, sabe? E eu tinha medo de chegar comigo e não funcionar. E, ai, não sei, eu não tô fazendo direito, ou, sei Comigo lá, eu não tinha que me funciona. integrar mais, comigo não funciona. Eu acho que o meu medo era esse. E no começo, assim. E também eu tive uma questão que, eu não sei se você lembra, eu demorei para assistir, porque quando a gente faz a iniciação em Yoni Eggs, a gente, isso aí eu tô falando para as minhas amigas e para as Pras pessoas que estão migas. assistindo, para as meninas. Tem um monte de aulas que a Cássia grava pra gente assistir, depois fazer a consagração do Yoni Egg para começar a usar. E eu demorei muito para assistir essas aulas. Acho que quase E um mês, né? Mais de- até. é, uhum. Eu só assisti depois de uns 3 dias que meu Yoni Egg chegou. Aí ele chegou e eu falei assim, meu Deus, agora eu preciso assistir, né? Porque, sabe? E essa era uma questão muito grande para mim já era uma questão para mim na faculdade, porque até hoje de certa forma, porque envolve a minha questão de depressão, envolve a minha questão de, às vezes, falta de energia, e falta de organização e disciplina também. Então, eu demorei muito para assistir e eu lembro que eu ficava ansiosa com isso, porque as mulheres falavam: Nossa, já assisti tudo. Ou, sabe, tinha gente que estava super adiantado e eu sentia como se eu tivesse atrasada. E agora é engraçado ver isso, que não existe atrasado ou adiantado, né? É no tempo da mulher. E o tempo meu que foi um tempo perfeito, assim. Então, foi depois do que eu esperava, foi depois do que outras mulheres, mas também foi antes de muita mulher, que depois que a gente conversou, eu vi que tinha muita mulher na mesma situação que eu, sabe? E é uma coisa que eu sempre falo, né? A diferença entre um curso e uma iniciação são coisas completamente diferentes, porque um curso é uma coisa que tem uma linearidade, que a gente tem que meio todo mundo junto, até a gente chegar no final, entende? Como se essa turma vai encerrar, encerrou o curso. Iniciação não é isso. Né? Iniciação é um processo que trabalha em várias camadas minhas, da mente, das emoções, do corpo, da energia, e até tudo isso se integrar, quando a gente está muito, muito perdida, isso demora um tempo até todos esses corpos e essas partes nossas se alinhar. Então, por mais que eu comece a iniciação, demora um tempo até tudo voltar para o lugar, né? Tudo se integrar e dizer, ok, agora eu vou iniciar, agora eu vou olhar as aulas, agora isso demora, por isso que eu também não cobro, né? Essa coisa, porque não tem como dizer que tem que olhar em 3 dias ou em 3 meses. Isso tudo vem do tempo de cada uma. Por isso que a gente fala em iniciação. Iniciação não é um curso. É um processo de gerir o seu baixo ventre, a energia do seu baixo ventre, com o auxílio de limpeza dos cristais. E isso é um processo que vem desconstruindo toda uma vida de inconsciência, né? De não saber direito como é que funciona, o que que é o meu baixo ventre, o que que é a minha vulva, o que que tem aqui, como é que funciona energeticamente essa região, o símbolo, o simbolismo e a energia que significa os meus ovários, o meu útero, enfim, tudo isso. Como é que eu vou fazer uma pessoa fazer isso em um mês? Às vezes ela não está pronta para isso. Nossa. Hoje mais cedo eu estava conversando com a Cássia e ela falou para mim de que, tipo assim, eu tenho uma facilidade para fuçar nas minhas questões. E eu passo dos limites até. Então, tem alguns momentos que eu deveria parar de me auto-checar, de fuçar mesmo. E então, assim, para mim foi muito prazeroso ter uma ferramenta que me ajudasse nisso, sabe? Uhum. Então, por exemplo, uma das É primeiras uma coisas, ferramenta de autoconhecimento. eu acho que é isso mesmo, Ioni Egg é uma ferramenta de autoconhecimento que eu estava pensando, o que que eu vou falar? O Ioni Egg, ele faz o quê? É muito difícil, né, de definir, assim. E exatamente a primeira coisa que aconteceu comigo foi na noite que eu inseri e dormi, aí eu tive um sonho, que isso eu já te contei, né, Cássia? Não sei se você Uhum. lembra. Eu sonhei que eu estava com sono. E essa, para mim, era uma questão
bem antiga já, lá pelos meus 14, 15, 16 anos de idade, eu sonhava isso repetidamente. Acho que isso, sabe, por muito tempo, eu já tinha falado com a minha mãe já sabia desse sonho meu, de tanto que era uma coisa que, e até no sonho era ruim. Eu sentia como se fosse assim. Eu sempre falo isso porque acho que dá pra explicar bem. Como se eu vou pegar alguma coisa e daí a minha mão começa a cair, sabe? E eu começo a. E daí eu não tenho mais energia pra. Não consigo nem atingir aquela ação que eu tava fazendo. E, e daí eu fiz a consagração do meu Yoni Egg e fiz uma programação para vitalidade e motivação, né? Uhum. Que era a minha primeira questão de que eu queria tratar com o Yoni Egg mesmo, que era a questão de depressão. E nessa noite, exatamente me veio esse sonho. E daí já foi um insight para mim, né? Eu falei assim, nossa, isso era o meu corpo me falando por muito tempo que Anos. eu não tinha energia, sabe? Era o meu corpo falando assim, Nara, você tá com sono. Você Até eu está cansada. dormindo, o meu corpo, até eu dormindo, o meu corpo tava me falando isso, né? Porque tem E uma coisa, né, Nara, eu acho isso muito importante, a gente, só para completar aqui, que apesar da gente dormir fisicamente, a forma como a gente se reabastece vibracionalmente é diferente. Então, nem sempre dormir é suficiente. Por isso que a gente precisa do contato com a natureza. Por isso que a gente precisa entendi. dessas outras coisas que nos ajudam a reabastecer a nossa energia. E é isso que o teu corpo estava te dizendo. Você precisa de mais natureza. Preciso me conectar mais, né? Uhum. E eu acho que isso foi. Na consagração eu até pude perceber isso. Que na consagração você tinha indicado pra gente ir num lugar bem assim, com muita natureza, envolto em natureza, né? E eu, de natureza, eu tinha o vento, que eu gosto muito do vento, no lugar que eu consagrei, e eu tinha a mim, sabe? E eu consegui me sentir muito parte da natureza. Que Então, o bonito. momento da consagração para mim foi muito lindo também. Foi, foi uma meditação, né? Então a gente foi aprofundando mais, né, estados de consciência. Então foi muito significativo já o momento da consagração. E como é que tá a sua vitalidade agora, depois de algum tempo de uso das Ionex? Tá bem melhor. Inclusive, uma das minhas amigas que veio passar um tempo comigo esses tempos atrás falou que percebeu diferença de vitalidade em mim. Eu não percebo, eu percebo sim, no dia a dia e tal, mas eu não sabia que era uma coisa que era visível para as outras pessoas. Eu não fazia ideia que era uma coisa que era visível para as outras pessoas. E a hora que ela falou, eu falei, nossa, então acho que mudou mesmo, né? Acho que fez bastante diferença. Esses dias Mas eu desde recebi na caixinha de perguntas uma pergunta disso, né? As Ionex mudam a forma como os outros me veem? As pessoas percebem? A gente que às vezes não tá percebendo e as pessoas já estão notando que alguma coisa mudou. Nossa, você tá diferente, você não tá tão tal coisa, você não tá tão. Eu anotei isso daqui para eu falar também, porque uma das coisas que eu sinto com o Yoni Egg, eu sinto como se uma das minhas questões era insegurança, medo de não pertencer e tal. E a Yoni Egg eu sinto como se fosse um pedaço da terra que eu tenho dentro de mim, sabe? Da mãe terra, da Pachamama, né? Que eu tenho dentro de mim. É um aterramento mesmo. Então, é uma parte da natureza dentro de mim, uma parte de toda a consciência, sabe? Que está ali atuando dentro de mim e intensificando as minhas coisas. Então, Eu me me sinto ajudou parte do bastante. todo, né? Isso. Eu me sinto Bem isso. profundamente conectada com o todo de uma forma inexplicável que nenhum tipo de outra, outra coisa me proporciona. Porque essa forma de trazer para o nosso ventre uma parte da terra é algo que trabalha em níveis muito além do que a gente consegue compreender. Por isso que toca tanto o nosso Uhum. coração. É muito E acho que é bonito. isso que a gente não consegue explicar também, né? Porque não mexe com algumas coisas que a gente não tem palavras para isso ainda, a gente não tem conhecimento. Então, assim, foge do racional. Não dá para, às Totalmente. vezes não dá para explicar o que foi que ela fez. Nossa, ela atuou
de alguma forma que eu nem sei como, mas Atuou, isso porque aconteceu. mudou. Uhum. É bem assim. Porque, e é engraçado que, fazendo as contas, faz 3 meses que eu comecei a iniciação. E A a iniciação diferença, ou o uso das Ionex? Foi o o uso, uso né? mesmo, o Tá, uso, é verdade, foi o uso. Acho que a iniciação, então, faz 4, isso. porque foi um mês antes. E a diferença que deu, assim, a diferença externa foi imensa, diferença de ambiente. Agora eu consigo dizer que eu saí de um lugar em que eu dizia que as coisas externas não estavam me fazendo bem, que estavam me machucando e que eu, tipo assim, eu vivia numa família, na minha família especificamente, e eu não me sentia acolhida lá. E muitas questões, né, de criança interior ferida e tal, e para um lugar em que eu me sinto totalmente acolhida e a minha vida está progredindo e as questões que eu tinha antes de não conseguir materializar mesmo, de falar assim, meu, preciso estudar, preciso, sei lá, nem que seja limpar minha casa, preciso qualquer coisa e ficava só aqui. E eu não conseguia materializar as coisas mesmo. E daí, de tanto ficar no mental, era desgastante também, né? Então, eu tinha cada vez menos energia. E agora eu posso falar que o exterior, assim, tá perfeito. Agora, o que eu tô lidando ainda são as coisas que a minha cabeça produz e, ao mesmo tempo, já tá tudo sendo transformado, né? Porque Vai mudar. acaba que as coisas de fora já foram transformadas porque alguma coisa mudou aqui dentro, né? Obviamente, o seu mundo interno está sendo limpo, né? E é por isso que é muito bonito, né? Porque o mundo externo, aquilo que a gente falou lá no início, ele é um reflexo do mundo interno. Conforme o seu Uhum, mundo interno vai sendo limpo e reorganizado, o seu mundo externo vai mudando. Então, uhum, se antes estava tudo muito perdido, muito confuso, quanto mais limpo, mais organizado, mais você uhum, consegue manifestar isso, né? O nosso ambiente é um reflexo do nosso interior, né? A nossa vida é um reflexo do nosso interior. Então, por isso que é uma iniciação, para justamente você usar as pedras como aliadas na sua vida, nos seus processos, enfim, no seu viver uhum. durante todo o tempo. Então, conforme a mulher vai indo mais profundo, ela passa da primeira pedra e ela vai vendo, nesse momento eu preciso mais de foco em tal coisa. Então eu pego uma pedra que traga isso. Eu preciso de mais amorosidade. E aí tu vai fazendo o teu arsenal de cristais íntimos, né, que vão te ajudando a viver a tua vida. Hoje eu tenho uma prova muito difícil e eu preciso de concentração. Eu vou trazer o meu Yoni e eu vou com ele, né? E eu trago ele. Ou em tal ambiente eu me sinto sem energia. Eu sempre falo para vocês, não sei se você lembra que eu falo, almoço de família, gente, usem Yoni Eggs, por favor, É pesado. para não Família. voltar morta. E É. aí a gente usa as Yoni Eggs também como amuletos de proteção, né? E Da sempre energia. falando de prova, eu usei a minha Uni quando eu fiz a minha prova de habilitação de carro e de moto. E E eu estava aí? super preocupada, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, todo mundo passa, mas eu não vou passar, porque eu sei como eu sou, eu não passo, sabe? E eu fiz 3 anos de cursinho, então eu tive um pouco desse trauma de tentar e não passar, e tentar e não passar. E passei direto e foi, assim, Sério? sossegado. Uhum. Arrasou. Então, é bem assim, é legal parar para perceber depois como que as coisas ficam mais leves, né? Acho que é essa sensação de aterramento mesmo, de confiança, né? E os dois E primeiros chakras tratam muito disso, por isso que a gente limpa o baixo ventre. Nós uhum, mulheres temos muitas questões por causa da repressão, por causa da nossa ancestralidade, que trouxe muitos traumas nesse baixo ventre. Nós uhum, trouxemos muito essa dificuldade em materializar coisas. E eu sempre uhum. digo para as mulheres, né, que enquanto a gente tiver esse ventre machucado, a vida fica muito mais difícil, porque a gente segue se esforçando, mas não realiza, não consegue materializar. Trava, 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 trava. Uhum. E aí esse baixo E ventre está sofre, dizendo, né?
E nisso você tá sofrendo, sofrendo, sofrendo. Cansada, desgastada, desacreditada, achando que você é o problema. E Uhum, tem formas muito simples e ao mesmo tempo muito profundas de a gente sair desse lugar, né, de perdida para um lugar, uhum, nossa, eu consigo gerir, né? Eu consigo. Né? Eu tenho uma força em mim que eu não sabia que eu tinha. uhum. Poder, força, poder, né? De ação, né? Eu percebi muito a diferença de que antes eu era uma pessoa que não conseguia materializar e agora, nossa, eu consigo materializar as coisas, sabe? Conta a história dos seus Consegui. gatinhos também, que eu acho bem legal você compartilhar com todo mundo. Que eu queria trazê-las para cá e eu não conseguia. Eu Uhum. tenho duas gatas e uma delas tem 13 anos e a outra tem 12 anos. Então, assim, eu tenho 23. Então, metade da minha vida eu estive com essas gatas. E elas significam muito para mim. Então, eu sempre me senti muito conectada a elas. Só que quando eu saí da minha cidade do interior de São Paulo para fazer cursinho, na capital, eu não consegui levar elas comigo. E quando eu saí de casa, eu falei assim: eu vou levar as minhas gatas comigo, eu não quero nem saber. Bati o pé, não consegui levar. E não consegui levar no primeiro ano, não consegui levar no segundo ano, não consegui levar no terceiro ano. E daí, primeiro ano de faculdade, também não consegui levar. Segundo ano de faculdade, pandemia. Aí, no final do ano passado, eu já estava usando os Ioni Eggs, as coisas fluíram. Agora eu tô aqui com as minhas gatas aqui no meu apartamento, então assim, agora tá perfeito para mim. O meu Cinco ambiente tá anos, imagina, 5 anos, em 3 meses, tinha alguma coisa que te impedia de fazer essa força de movimentar e tirar elas de lá e trazerem elas junto com você? E as IANs te ajudam nesse processo. e tipo assim, quando eu penso, eu falo assim, nossa, parece que não tinha nada, porque foi tão simples na hora que foi, sabe? Então foi tão natural que eu nem percebi assim uma grande barreira que precisei transpor uma grande barreira. Eu até parei para pensar assim, nossa, como que eu não consegui trazer elas antes, né? Olha que E coisa, pra a te ver como foi diferença que fácil. fez. É, eu sinto isso mesmo, que as Yoni Eggs são bem. O processo delas é bem natural de cuidar, sabe? É um processo bem amoroso, bem aconchegante também. Eu sinto como se assim. Como se a Yoni Egg tem um carinho por mim, sabe? Eu sinto que ela tem um carinho por mim e eu tenho um carinho por ela também, né? E então, o que que tu acha que das coisas que já aconteceram, e pode ter certeza que muito mais vão acontecer? Eu recebo histórias com mulheres que já iniciaram há um ano, né? Porque eu estou iniciadora há algum tempo. Então, E eu o tô há que que. 3 meses só, né? Então, assim, Entendeu? sim, tenho plena E consciência. que vai mudar. Se a gente fizer uma Exato. live daqui a um ano, tu vai ver que tu vai ter bastante coisa ainda, muito mais coisa para me contar. O que que tu nunca imaginou que aconteceria na tua vida e o que que afetaria, e o que nunca imaginou que afetaria na tua vida com as Ioni Eggs? Porque o teu objetivo era baixo ventre, né? Uhum. Mas eu me dou conta que existe um universo nesse baixo ventre que afeta todo o resto, né? Sim. O que que tu acha que te surpreendeu assim nesse uso? Uhum. Eu acho que é nesse sentido mesmo. Eu anotei bastante coisa aqui, que antes eu falei assim, vou anotar bastante coisa porque quero tentar colocar em fatos mais concretos, né? Claro. Porque a gente fala que é perfeito, fala que não sei o quê, mas fica difícil de explicar exatamente porque é muito subjetivo, né? Perfeito. Cada questão é uma e às vezes no meu sonho ele lida com uma questão da minha infância e é com uma certa nuance, e às vezes só a própria mulher vai conseguir entender, né? E daí com a ajuda da iniciação, com certeza, mas é tudo muito subjetivo, né? Uhum. Então, por exemplo, as histórias que eu ouvi das outras mulheres, eu acho que nenhuma foi igual à minha. Não E, tem, nunca repete. e a minha foi, assim, muito especial, tão especial quanto todas as outras que eu ouvi. O que que eu percebi, assim, a primeira coisa já na consagração. Eu não sinto que eu sou uma pessoa muito sensível para as energias, sabe?
que eu tenho amigos que já, sei lá, já viu espíritos, não sei o que e tal, e eu fico assim, nossa, mas eu nunca vi nada, né? Nunca senti o passe do espiritismo, eu não sentia e tal. E eu falei assim, nunca vou sentir, né? Não sou uma pessoa sensitiva e pronto. E já na consagração, a hora que eu coloquei a Ione Egg, isso eu não sei se você lembra, eu falei num encontro que a gente teve. Na consagração, a gente faz todo um ritual, faz um pouquinho de yoga, né, ali, e daí depois faz uma meditação, né, bem uma imersão. E nesse momento a gente coloca a pedrinha bem em cima do ventre, assim, embaixo do umbigo ali, né? Uhum. E foi engraçado a hora que eu fui, como se o meu ventre, ali embaixo do meu umbigo tivesse aqui, eu fui colocando, e daí eu coloquei ela aqui, ela falou assim, não, um pouquinho mais para baixo, aí um pouquinho mais para cá. Aí a hora que eu coloquei no lugar certinho, eu senti um fluxo de energia assim no meu corpo, sabe? Aí eu falei assim, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que eu tô sentindo? Eu nem acreditei de começo. E aos poucos eu sinto que eu tô desenvolvendo isso muito mais. Agora, durante as programações que a gente faz com a pedrinha, eu sinto que eu consigo sentir a minha energia, sabe? Eu sinto a minha energia mesmo. E antes eu acreditava que ela existia, mas eu não sentia. Então era uma crença, assim, baseada na fé mesmo. E agora eu sinto. E parece que eu tô ganhando cada vez mais poder de sentir, assim. Então, eu tô sentindo um pouco, daqui um mês talvez eu esteja sentindo muito mais, porque o tanto que já progrediu agora, né? Até agora. É o E despertar da sensibilidade que a vida corrida e excessivamente masculina não nos permite, certo? E quando a uhum, gente começa a limpar essas camadas que nos impedem de acessar o nosso feminino, começa a vir sonhos de outras vidas, começa a vir uma energia muito doida, começa a vir umas coisas muito loucas que as mulheres começam a relatar, e isso é o feminino. É puro mistério e magia, né? uhum. Tem uma coisa muito de sacerdotisa, de curandeira, de. Feiticeira, bruxa também, É, né? todas essas. Uhum. Exatamente. E eu sinto também essa energia com as pessoas, sabe? Eu sinto que a minha conexão com as pessoas, com os meus amigos íntimos, às vezes é como se a gente trocasse pensamento, às vezes assim, a gente convive muito, né? Então fica mais fácil mesmo. Mas acho que por a gente conviver muito, é como se agora a gente estivesse conseguindo ler a energia um do outro, sabe? Assim, é até legal quando acontecem algumas coincidências. E eu anotei algumas coisinhas aqui que eu achei que foram também bem importantes para mim com o Ione Egg. Eu percebi que com o Ione Egg eu tive uma educação sobre o meu ventre mesmo. Eu conheci o meu canal vaginal, eu não conhecia o meu canal vaginal, não sabia que ele era diferente, tipo, ele tem várias superfícies diferentes por dentro e o muco durante o mês é muito diferente e às vezes eu nem fazia ideia disso, assim, já tinha ouvido falar porque a gente estuda um pouco disso, né? Mas Uhum. assim, justamente ver e acompanhar era uma coisa que eu não acompanhava. E com o Unieg, a gente acompanha o muco, acompanha a altura do canal vaginal, porque ele também altera bastante. A gente consegue perceber, eu acho, a energia de receptividade e a energia de introspecção, sabe? Do tipo assim, quando eu tô ovulando, por exemplo, a pedrinha entra facinho e fica lá. E daí, quando eu tô chegando perto de menstruar, ela já começa a querer sair, sabe? Ela já não quer ficar muito lá dentro. Porque é o momento de limpar, exato. Isso. E então, assim, eu senti que eu tive uma educação sobre um órgão que a gente foi educado a não prestar atenção. A gente precisa se deseducar e se reeducar, né? Então é um mundo muito novo e assim, para mim foi magnífico. O que mais que eu anotei aqui? Isso dos sonhos, eu achei muito legal. Eu já tinha bastante sonho, mas com o Ionieg,
eu peço uma coisinha antes de dormir, faço uma programação, o sonho da noite me dá respostas, ou me faz passar por situações que eu precisava para conseguir vencer tal coisa. Ou assim, uma coisa especificamente que aconteceu esses dias. E eu tive testemunha de alguns amigos, e já falei para você hoje mais cedo, Cássia, que faz uns 3 dias que eu comecei a fazer uma programação, e o nome da programação é para quando você está se sentindo objetificada sexualmente. Isso. Como é que é mesmo o nome? Como objeto sexual. Isso, como objeto sexual. E na programação, ele mexe com o chakra aqui da garganta e com o segundo Sexual. chakra. Isso, com o sexual. E daí ele fala bastante sobre você relacionar o prazer, tipo assim, a sua atitude não precisa estar associada ao prazer do outro. E no dia, eu comecei, fiz um dia, aí no outro dia eu comecei a passar por uma situação totalmente nesse sentido de me sentir objetificada sexualmente. E daí, de novo, eu fiz essa programação à noite e no outro dia eu acordei e conversei com os 2 amigos que estavam aqui na minha casa. E enquanto eu estava conversando com eles, eu fui sentindo que eu fui descarregando, sabe? Que foi ali uma terapia de amigos mesmo. E a gente foi compartilhando e foi conversando e tal. E a minha Onieg desceu. E daí eu senti como se eu tivesse liberado aquela questão mesmo. E foi assim, foi esse sofrimento. Isso. Uhum. E depois disso, assim, essa questão em específico não me atormentou mais. Eu sei que eu tenho muita mais coisa para cavar aí nessa mesma programação. Mas, assim, Nossa, foi muito lindo mesmo de ver ela saindo e, assim, limpou, sabe? Foi muito natural também. Outra coisa também que foi bem legal com as Yoni Eggs, eu me senti muito mais conectada com os ciclos da natureza. Isso também, porque ela é um pedaço da natureza que vai estar dentro de mim, então com certeza você já vai se conectar um pouco mais, mas porque a gente precisa limpar ela, né? Então, toda vez que chove, eu adoro que chove, porque daí eu vou lá e coloco ela na chuva, para sabe? tomar banho. Aí eu coloco ela na chuva, aí eu planto ela às vezes, sabe? Aí quando eu comecei a criar umas plantinhas agora também, a cultivar umas plantinhas. Dos Yoni Eggs, esse tipo de coisa. Mãe de plantas. Verdade. E daí quando tem uma plantinha que tá meio triste, às vezes eu coloco ela lá. Ou quando tem uma plantinha que tá muito feliz, eu coloco ela lá pra eu também entrar em sincronia com essa energia muito feliz da plantinha, sabe? Então, eu me conectei muito mais com a natureza também. E, assim, eu já me sinto um pouco parte da natureza, assim. Eu acho que eu já posso dizer que eu sou parte da natureza, e eu gosto de viver em harmonia com ela, sabe? E eu acho que a Egg foi potencializador disso pra mim. Total. E deixa eu ver o que mais eu anotei. Era isso que eu tinha anotado. Outra coisa que eu tinha anotado também, que além da pedrinha, a iniciação tem muita meditação, né? Toda a programação é com meditação. Então, traz o benefício de você fazer a iniciação não é só a pedrinha, né? Nem perto disso. A iniciação toda é muito rica, né? E já ajuda muito a lidar com as próprias questões. Uma coisa que eu tenho muito orgulho na iniciação, eu acho que é uma das coisas que eu gosto muito, é a questão da anatomia da Ioni, tá? Porque eu vejo que eu percebi que antes não tinha, sabe? E as mulheres entravam em pânico, porque elas tinham medo que o ovinho ia se perder para sempre, ele nunca mais ia sair. Eu falei, gente, é que pra mim parecia que tava óbvio, e não era. E aí eu falei, não, eu vou fazer uma super aula. Não é educado, né? Como assim a gente não sabe, né? Essa educação no ventre que você falou. Sim. E aí eu falei, eu vou fazer uma super aula explicando assim, ó, tirando todas as dúvidas possíveis que eu posso sobre o baixo ventre, sobre a anatomia da Ioni, sobre a energia que tem no ventre, como é que funciona, como é que ficaria o ovinho dentro e tal, que não tem perigo nenhum, etc, etc. E aí eu falei, ninguém mais me perguntou depois daquela aula se o ovinho não vai sair. E eu falei, ok, consegui fazer essa mensagem. Acho que agora deu para entender, né? Que tipo assim, tá seguro, né? Não é uma coisa que você não precisa sofrer, né?
Tipo, igual você falou, se ele ficar lá, é um processo dele, talvez, né? Ele vai sair a hora que tiver mais pronto para sair, né? Isso. E o medo que a gente tem do ventre é o medo que a gente tem do feminino. Porque uma cultura que está muito no masculino, o feminino é aquele lugar de vulnerabilidade, né? De receptividade. E eu tenho medo disso, né? Eu quero me proteger. Uhum. Então, esse medo que a gente tem é o medo do feminino em nós, né? Eu sempre vejo dessa forma. Eu também acho, a gente foi ensinado que ai, as coisas de menina não são coisas que são legais. Por exemplo, deixa eu pensar, as coisas de menina são consideradas fúteis, né? Consideradas Isso, superficiais, e as isso, coisas do masculino são consideradas, não, isso aí são legitimadas, né? E as coisas do isso. feminino não são legitimadas. Eu sinto isso também. E agora a gente vê que o feminino de fútil não tem nada, porque é super profundo. Nossa Senhora. É. Eu já sou apaixonada pelo feminino e comecei essa paixão quando eu conheci o Sagrado Feminino. E tu tinha essa questão de tempo na iniciação? Isso foi um empecilho para você ou não? Como assim, de Não ter tempo tempo de para horário? estudar? É. Como é que era para Foi vocês? bem sossegado, porque Não você tem essa diz, pressa, né? não tem essa pressa. E como é um negócio assim, é você que vai, é o seu corpo que vai ditar conforme você vai querer mexer nas coisas, né? Então, não adianta você querer apressar e fazer todas as programações, por exemplo. É, Às vezes você faz uma, né? Aí, às vezes eu sinto que eu tô fazendo uma e daí naquele momento já deu daquela. Aí eu vou lá e limpo e daí vou fazer outra programação. E também você Mas já tem pode algumas. criar as suas. Aham, verdade. Você pode criar as suas pessoais e aí aí a coisa pega, filha. Nossa. É. Porque é só Nossa. uma base, entendeu? Para Hum. você gerir seus próprios cristais. São É a sugestões. iniciação, né? Legal, é verdade. Uhum. É. Massa. E o que você diria então para Nara de antes e de agora? Tu falou, né, que não sabe o que diria, mas vamos ver o que tu diria. É, eu diria para ela confiar, porque falar para uma pessoa confiar é meio no cego, assim, né? Você fala assim, olha, não tenho prova para te dar, não tenho como te dar uma prova ou não sei o quê. Confia. E confia e, e também paciência, eu acho, porque 3 meses foi um período de tempo curto, se pensar na mudança que fez, mas como eram mudanças muito sutis, às vezes a gente fica querendo assim alguma coisa mais palpável, né? A gente fica assim do tipo, nossa, será que eu vou usar agora? E daí daqui uma semana já vai ter, sei lá, o que pode ter acontecido, né? E as coisas não vêm nesse tempo, né? Elas vêm no tempo próprio delas. Exato. E o Yin Yang, eu sinto que é muito disso, principalmente para mim que lido com questão de ansiedade. Eu sinto que é muito isso, confiar no tempo da pedrinha e confiar no tempo do seu corpo. Porque a pedra é Porque a natureza. E a natureza tem seu próprio tempo, que não é o tempo da uhum, mente, que não é o tempo uhum, do ego, né? uhum. Que é Não é outra o tempo, coisa. uhum. Não é o tempo que a gente quer, né? Não. É o tempo dela. Uhum. E E ao mesmo tempo assim, não é tão devagar quanto parece ser. nossa, Entende? É muito mais uhum. rápido. Só que a ansiedade quer agora, pra ontem, né? Exatamente. Eu acho que eu falaria assim para Nara, se eu antes, que para ter confiança de que as coisas iam acontecer e não ia ser igual de outras pessoas, não ia ser igual aos outros relatos que eu tinha ouvido, mas iam ser tão especiais quanto e iam ser únicas porque iam ser minhas, né? E afinal, para o meu processo é isso que eu importo, né? Para evitar, acho que eu ia falar para eu não ficar me comparando, sabe? Isso eu sempre falo, porque o feminino tem muita competitividade. E aí Nossa, eu lembro que muitas falam, ai, por que que a gente não segurança. faz em grupo? Do tipo, ter mais encontros. Eu falo, não, porque se a gente começa muito no grupo, eu começo a me comparar muito com a colega. E uma iniciação é um processo muito meu, Uhum, que muitas vezes o feminino
ele parte para esse lugar de, ela já sonhou com isso. Isso que você falou que tinha sentido. E Sim. o que eu tento blindar ao máximo na iniciação é para não ter espaço para esse tipo de sentimento, porque não é um lugar patriarcal. Muito pelo contrário. Não é um lugar de competição, né? Não. É um lugar de que o que surgir ali vai ser legítimo. É porque válido. o corpo é legítimo e a pedrinha é legítima, Eu já te falei, eu já tinha falado pra Cássia hoje mais cedo, da palavra legitimidade. Que eu tenho gostado bastante dessa palavra, porque eu tenho conseguido sentir isso mais em mim. Me sentir legítima, sentir que o meu corpo, ele é verdadeiro e só por ele existir da forma como ele existe, ele já é lindo e ele é perfeito e é engraçado também uma coisa que eu não falei rapidinho. Eu fiz uma programação de imagem do corpo. Ai, E tenso, assim, né? em 3, 4 dias eu me peguei tirando foto no espelho. Quase nude, assim, porque eu tava me achando uma gostosa, sabe? Aí depois que eu percebi, eu falei assim, meu Deus, Quem é essa pessoa? sabe? Quem é? Aí eu percebi que era a pedrinha que tava assim, que tava potencializando muito. E eu nem percebi na hora. Eu falei, aí depois que eu Arrasou. falei, nossa, então foi. E Assim, as você vê coisas que vão 4 dias acontecendo mesmo. já é o suficiente, né? E às vezes até menos, porque a gente às vezes sofre Às vezes é o dia, anos. o sonho. E eu falei, gente, a gente sofre anos, não precisa ser tão sofrido, não precisa ser tão difícil, não precisa, não precisa. A pedrinha, ela potencializa, né? E acelera. E O acelera. insight, acelera a liberação, acelera a limpeza, acelera a expansão e acelera esse lugar de virar chavinha. Então, se você tem chaves ali, ela vai só virando assim, pá, pá, pá. E aí Acho passam que é isso mesmo, meses vira as chavinhas, por isso que muda tanto, né? tão rápido. E aí você fala assim, como é que eu nunca me dei conta disso? Sabe? Eu já me peguei várias vezes numa Ionieg, assim, no uso uma Ionieg. Como é que eu nunca me dei conta disso? Porque eu tava totalmente imersa no Parecia novo. tão óbvio, né? Parecia tão. A hora que você pega, você fala assim, nossa, mas era tão simples e eu tava cega antes, assim, não conseguia ver Total. mesmo. Total. E a gente sabe que tem os canais que conectam a gente com a nossa terceira visão, que é limpa também com o ventre, porque a terceira visão é ligada ao ventre. Então, quando eu limpo o ventre, aqui, ó, a intuição, a visão amplia. Por isso que a intuição aumenta também. A potencialização da minha intuição foi absurda depois do uso de Uniegs. Conta alguma história aí pra gente. Nossa. Porque a intuição é muito legal, né? Eu lembro de coisinhas assim básicas, sabe? Tipo, eu lembrar de uma amiga e na hora ela me ligar, sabe? Coisinhas assim do dia a dia mesmo. Aconteceram coisas. A minha psicóloga, eu acho que ela tem anotado assim muitas coisas, porque às vezes eu tenho algum insight, alguma ideia, alguns dias antes, e daí eu chego na minha psicóloga e falo tudo. E, sabe, e daí parece que eu vejo que fez sentido e, assim, parece que a minha cabeça estava muito nublada. E daí agora limpou mesmo, acho que é exatamente isso. Limpou, então eu consigo perceber o que a minha intuição está falando, assim. E não consegui lembrar de nada, assim, muito intenso. Mas as coisinhas do dia a dia, assim, nossa... Eu percebo na minha própria experiência, assim, ontem eu tava falando, né? Que ontem eu tava vendo um tênis pro Léo, aqui em casa, né? O Léo tá sem tênis nenhum, os tênis dele tudo, enfim, ficaram tudo ferrados. Aí eu entrei num site, né? E falei, cara, agora daqui uns dias, quando começar a esfriar, porque aqui no sul esfria agora final de março, né? Vou comprar um tênis pro Léo. Tá, beleza. Isso, normal. Hoje, a minha mãe ligou, aquela hora que eu tava falando com você, e falou assim, encontrei um tênis pro Léo, vou trazer. O tênis tá aqui já, tá aqui em casa já. Nossa, e foi só você pensar Tu nele entendeu? Que é uma coisa do tipo assim, que antes pra mim era pura viagem, que era manifestação, atração, a coisa de magnetizar aquilo que a gente quer, entendeu? Teve outra situação que aconteceu agora em dezembro, que eu queria muito um curso. E um curso online, que eu sou muito estudiosa, né? Então eu adoro. E aí a moça do curso falou assim, quem passar em primeiro lugar ganha não sei quantas sessões comigo, ganha não sei quantos prêmios, ganha R$2.000.
E eu falei, ok. Não. E aí eu peguei meu Ioneg um dia antes das inscrições abrirem. E é aquele tipo de curso que entra 200 pessoas, entendeu? Tipo, a tua chance de ser a primeira Competitivo. é tipo medicina na federal, entendeu? É Aí, complicado. aí um dia antes eu com meu Ioneg, assim, fui no banheiro e comecei. Eu quero passar em primeiro lugar. Passar em primeiro lugar, né? Eu quero me inscrever em primeiro lugar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza. No outro dia, eu falei, eu vou deixar a página de inscrição aqui aberta, porque quando bater a hora de abrir as inscrições, eu vou me inscrever. Quando eu abri a página de inscrição, quando eu abri, a página, ela só abriria às 8 da manhã. Às 7 da manhã, eu cliquei no site da menina e abriu a página de inscrição. E eu falei, ok. Sério que essa é a página de inscrição? Será que tá acontecendo alguma coisa errada? Aí só veio aquela voz assim, te inscreve porque tu vai ser a primeira. E eu falei, Nossa. ok, Opa. eu vou me inscrever e você é a primeira. Aí eu me inscrevi. Só que só um mês depois eu sabia a resposta. E eu lembro que passou um mês, né? Comecei a fazer o curso e os prêmios, né? Em dinheiro, as sessões, as coisas, os bônus todos que eu ia receber, iam chegar depois. E eu falei, mas ninguém me tira da cabeça, eu sei que eu fui a primeira. Eu sinto que eu fui a primeira, porque eu me programei. Ainda? Não tinha sido avisada Não, de nada? nada. Tá. E eu sabia que eu tinha sido a primeira, eu já tinha certeza que eu tinha sido a primeira. E aí, daqui a pouco chega, ó, me dá sua conta que eu vou transferir os R$ 2.000 pra você. Você foi a primeira, você vai receber isso, 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 isso. Eu falei, cara, é isso, entendeu? Isso é feminino. Isso começou a acontecer depois com os Ioniegs na minha vida, entendeu? Faz bem sentido isso que você falou mesmo, de ir limpando, porque e já tinha sido falado para mim que quando você tem uma questão talvez muito profunda, que te perpassa de vários níveis, não adianta você ficar pensando muito, porque se pensar muito, você não deixa a intuição vir. Então, você não deixa, você não consegue se conectar Não abre com espaço para isso. intuição. E daí, agora eu sinto como se tivesse mais limpo, assim, a minha mente mesmo, de ansiedade, de pensamento, de questões que ficavam ruminando lá atrás da cabeça. E tá permitindo com que as intuições venham. E intuição é leve, né? Ela fala uma coisinha ali e deixa você Do livre. nada, assim, você tá pensando na água da torneira, aí vem assim, tal coisa. Aí você pensa assim, é minha cabeça? Claro que não é minha cabeça tava pensando na torneira. Então, tipo assim, a intuição, ela é leve, ela é suave, mas ela é clara. E ela é muito Não deixa dúvida. específica. É isso, ponto. Aí você, ok, é isso? Ok. E daí a Só gente que a precisa confiar mais, se a né? gente tá na mente, a gente fica, ai, olha só, tô viajando, tô bloqueando, olha só, não vou conseguir. Ai, que viagem, olha, minha cabeça não Mas para será que nunca. é isso? Por que será que eu pensei nisso? Ah, eu pensei nisso por causa disso, disso e aquilo. Não Isso. necessariamente. Morreu, A gente. matou a intuição na hora. É, E ela tá eu aí pra nos percebi. ajudar. Ela tá aí Isso é o para feminino. guiar. Eu sinto bem que ela tá aí para mostrar para onde que a gente tem que ir, né? Perfeito. E E o racionalizar, que daí é da ciência tradicional, também é importante, mas não isso, sozinho, isso. né? Nem tanto um, nem tanto o outro. Porque o É. mundo interno, ele é irracional muitas vezes. Mas o mundo externo, ele precisa de planejamento, ele precisa de ação, ele precisa de energia. Muitas vezes ele precisa se sentir cansada e tá tudo certo. Não adianta eu viver no mundo da fantasia, mas também eu não posso ficar só nesse fazer, sem olhar para dentro. É o equilíbrio das polaridades. Né? O símbolo do Tao, do Yin e do Yang é isso, né? Que no centro de cada polaridade eu encontro a outra. E assim eu vou indo nesse ciclo eterno de dança de polaridades, que é o E é bonito, legal né? como várias culturas falam, né? Dessas duas polaridades. Muitas culturas falam. É isso? É isso. Por isso que o despertar do feminino é tão importante, porque o masculino já está ultra mega desenvolvido na gente. O que a gente precisa agora é trazer o outro lado. E aí a nossa força de integração disso cria uma potência, entende? Aí eu passo na prova, aí eu consigo fazer o que eu quero, eu tenho essa força para manifestar e criar as É como se coisas a na minha gente vida. cria um ancoramento na gente mesmo, né? Porque a Isso. gente aprende a se pertencer, a se reconhecer, né?
Uhum. E eu sinto muito isso mesmo. Sinto muito. E, e para as moças que estão nos assistindo, o que que tu diria antes da gente encerrar? Eu diria que eu espero que eu tenha sido bem clara, Pô. porque, assim, a minha intenção é convencer as pessoas mesmo, porque, assim, a minha intenção é convencer porque eu acredito que é uma coisa muito genuína, sabe? Eu acredito que realmente vai ajudar. Então, a minha intenção é convencer para que as pessoas possam encontrar isso, sabe? A minha intenção é que as pessoas tenham entendido o quanto significante é para mim e que também pode ser para elas, né? Mas que também cada uma tem seu tempo, cada uma tem seu momento, né? Então, E não é porque a eu... amiga comprou que eu preciso comprar também. Não, Talvez o não seu é isso. daqui a anos, né? Quem sabe? Mas, ao mesmo tempo, o que funciona pra gente, a gente gosta de compartilhar. Porque É, ajuda, né? Então a gente quer que todo mundo saiba. É por isso que eu sim, falo sobre todas as coisas que eu falo. Porque eu sei a totalmente. diferença que faz na minha vida. Né? Tudo o que eu compartilho e ensino. E eu sou uma pessoa muito, como você falou, assim, que você é. Né? Muito desconfiada. Eu vou indo testando as coisas. Quando eu conheci as Ione Eggs, eu fui primeiro pra mim. Eu nunca imaginei que eu me tornaria iniciadora. Nunca. Porque eu acho que tem que testar antes, entendeu? Ver o Uhum, que que é, qual é disso aí. E sempre com 1.000 pés atrás, porque eu sou escorpiana, entendeu? Não confio uhum, em ninguém. E aí, eu fui testando e fui vendo e fui, cara, esse troço é uhum, forte. E fui indo, até que as próprias alunas de yoga começaram a me pedir, né, uhum, E isso eu falei, ok, por vocês. Eu falei pra elas na época, eu falei, vou fazer por vocês, porque eu não consigo nem saber ainda se eu vou ter condições de ajudar, mas eu vou fazer o melhor, elas já me uhum. conheciam, Vou né, ajudar como e eu puder, né? como eu puder. E é assim que começamos, né? Legal. Porque eu contava para elas o que acontecia, elas disseram, mas gente, a gente quer fazer isso também. Não é possível. Isso é muito legal. Nossa, é E elas muito estão aí até legal mesmo. hoje, né? Estão aí até hoje. Várias, assim, eu não tinha mais libido. Hoje em dia já não é mais um problema. Uhum. Tinha uma Nossa, que tinha. totalmente não é mais um problema. Não é mais um problema. Em 6 meses, assim, de uso de Onieg, a minha sexualidade não é mais um problema, assim, de... E eu sei que ainda eu tenho muito para descobrir. Então, assim, não é mais um problema porque eu já percebi que o caminho ali do prazer é só ascendente e é lindo, É né? sagrado. Sagrado, é verdade. E é aquela coisa, a energia sexual é energia de vida, né? E a Uhum, repressão da sexualidade feminina é uma forma de tirar o desejo, né, pela vida. Desejo de criação, né? De vida, de gestar uhum, coisas. E se a mulher tá com a libido baixa, é porque essa vitalidade dela tá ferrada. uhum, Quando a gente volta a ter essa libido, esse desejo por viver, por sentir, por se conectar, por transbordar, é que tudo volta a fazer sentido, porque vida é essa conexão com uhum. pessoas, com natureza, com plantas, com pedras. Isso é vida, né? Se tu pensar no intrínseco da coisa, isso que é a vida. Eu sinto bastante essa questão por causa da minha questão de depressão. Eu tinha bastante questões com libido e bastante questões de falta de energia mesmo vital. Então, a diferença que a libido faz na minha vida agora, assim, é muito além de uma questão só De sexual, sexo, sabe? não é? É muito além, muito além. Uhum. É. Legal. Então é isso, Lara. Mais alguma coisa que você gostaria de falar para quem está aí nos escutando? Acho que por hoje é só. Por hoje eu já falei tudo que eu tinha anotado e estou Arrasou. bem. Essa live eu não esperava que eu fosse fazer, porque eu não sou muito boa de exposição em meios Ah, virtuais e tal, então fala tô. disso. Eu acho isso muito importante, porque as mulheres, depois que usam Zioniags, elas ficam querendo se expor, sabe? Aquela Uhum, mulher que se é encolhe, verdade. que quer ser Uhum, invisível, ela deixa ela perde a vergonha, né? Porque a vergonha tem a ver com repressão sexual também, é bloqueios verdade. sexuais, entendeu? Uhum. E Então, eu fala aí percebo só que é mais muito um. de segurança também, porque a Claro. gente fica insegura, né? E a Ionieg, ela traz esse aterramento, ela traz essa confiança.
ao mesmo tempo que, por ser um negócio muito subjetivo e muito individual, é um negócio que te ensina que o seu corpo está verdadeiro, o seu corpo está certo, então te ensina a se legitimar, te ensina a se amar também, né? Uhum. E eu quase não posto foto no Instagram, quase não me exponho assim, porque eu não sentia essa vontade, mas ao mesmo tempo eu tinha medo, eu tinha insegurança. Então, assim, eu falava assim, já que eu não sinto vontade mesmo, então tá de boa. Aí quando você convidou, eu falei, nossa, será que eu deveria ir? E daí foi assim, foi um negócio que me deu uma certa insegurança, mas isso não me paralisou de forma alguma. O que Eu, sabe, você acha que antes você não teria feito? eu acho que antes de forma alguma eu teria feito. De forma alguma. Eu nunca teria trabalhado na internet se eu não tivesse esse Eggs, pode ter certeza disso. Nossa, deu muita diferença mesmo. E eu sinto que é bem disso mesmo, da gente conseguir construir a nossa própria segurança, a nossa própria. Eu mereço estar aqui. Suficiente. Eu tenho coisas interessantes para dizer. A minha vida é legítima, a minha história é legítima, que nem você Uhum, falou da legitimidade, né? uhum. E então, assim, não dói, né? Fazer live, não dói se Não expor, não dói. dói. Não, É, tá tudo bem. sim. Foi leve, foi bem natural para mim. Que E bonito. Arrasou. ela tá aqui me guiando, né? Então, assim. Aqui também. É. Às vezes, Essa quando eu tô daí com que você muita tá é do quê? dificuldade, quartzo Essa verde. quartzo verde. Eu tô num processo com verde. Aí eu tô no verde em vários níveis. Hoje eu cozinhei um monte de coisa com verde. Aí a gente viaja na coisa, porque é aí que fica melhor. A gente vibra na cor, a gente vibra no cristal Fica verde, divertido. enfim. A Fica gente bonito, sente fica cada simbólico. nuancezinho. Isso. Uhum. E o quartzo verde é a questão do coração, né? Do se abrir mais meu coração. Né? Eu tô num processo nesse trabalho. E às vezes, quando eu tô com muita dificuldade de falar, de expressar, ou eu coloco, né? Ou eu seguro, É. ou, enfim, eu sempre trago elas comigo para me ajudar nos meus processos, porque elas estão aí para isso, né? Sim. São grandes amigas, E amigas sábias. são grandes. Eu tinha um medo também que era dela quebrar. Eu falava assim, nossa, mas imagina se chega e ela quebra. E daí você falou um negócio que assim, matou meu medo. Você falou que se ela quebrar é porque o tempo dela já deu comigo, é porque assim, foi natural. Então, era pra ser mesmo. Vai Então eu tô quebrar quando assim, tiver que quebrar. enquanto ela estiver aqui, é porque ela tem coisas para trabalhar comigo ainda, e se algum momento ela não estiver mais, é porque o meu tempo com ela já deu, É né? isso, isso. Uhum, Como todas as coisas são cíclicas, início e fim, uhum, né? Meio e fim. isso. Vida, morte, vida, como a gente fala, Uhum, né? é. Ela Gratidão, ajuda a né? deixar morrer, né? As coisas. Isso. Deixar morrer com leveza, porque não quer dizer que o fim de algo é um problema, mas é que Uhum, aquela fase se encerrou e a gente tem muitas dificuldades na nossa cultura em despedidas, né? De uhum, deixar ir embora, muito apego. E é isso que prende a uhum, gente à dor, ao passado, às uhum, relações passadas, enfim. E, e as Yonegs nos ajudam a entender que tudo tem ciclos, como a menstruação nos ensina isso, né? A energia feminina lunar que mingua, que, enfim, que cresce de novo, enfim. E tudo isso é o respeito e o olhar para o fato de que tudo é cíclico, né? E isso é também um olhar e uma feminino para a natureza. vida. Uhum, bem legal. Bacana, né? Eu que agradeço, Cássia, pela oportunidade. Adorei, sabia que você ia arrasar. Eu sei que não tinha notado ainda, mas eu tinha certeza. Obrigada. Porque sempre vi muita verdade no que você fala, na sua partilha. Então, assim, é só ser você mesma. É só ser a gente mesma. Embora todo mundo tenha nos dito que ser a gente mesma era Uhum. ruim, não é verdade, entendeu? Não é verdade. É só ser você mesma A que gente tá. é legítimo, né? A gente merece estar aqui. Isso. E muita gente, eu tenho certeza que ajudou. E as que vão ouvir a gravação também ouvir a sua história. Pode ter certeza disso. Gratidão por Bom, isso. O fico feliz. feminino agradece.
feminino agradece, o feminino daqui de dentro agradece, o feminino daí também, né? Um beijo pra você e um Beijo. bom final de semana. Muito grata pela conversa de hoje. Obrigada. Um beijo pra Obrigada, todo pessoal, mundo. que está me assistindo. Obrigada, pessoal. Gratidão. Um beijo pra todo mundo, tá? Bom final de semana pra vocês. Beijos.